Aleluia, aleluia. Bom dia, queridos amada do Senhor. A paz e a graça se estende ao coração de vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira. Quero deixar para vocês assim, uma palavra de encorajamento sobre essa manhã. Jamais desistas. Jamais desiste. Quando tudo te parecer mal, quando tudo te parecer que nada vai dar certo, creia que Deus tem um plano sobre todas as coisas. Era para nós já iniciarmos aí às 6:30 da manhã, olha o horário que nós estamos iniciando, mas não devemos desistir. Por isso que eu disse, nunca desista. Coloca tudo na mão do Senhor, chama Abá, Ele tem um plano, os planos do Pai são insondáveis, são maiores do que os meus e os seus, os nossos planos são faro contra o humano, mas os planos do Senhor nos fazem uma diferença imensa. Então, a cada dia, a cada manhã, deposite isso na mão do Senhor, creia que Deus é soberano, sejais forte e corajoso, permaneça sempre ligado na palavra do Senhor. Acredite que Deus tem um plano e os planos de Deus é insondável. Os nossos planos humanos são falhos, são planos de homem, mas o plano de Deus, ele é imutável. Amém? Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao nosso canal Orai Sem Cessar, nessa segunda-feira maravilhosa que está se iniciando. A semana passada passou muito corrida, mas também com muitas lutas e aprovações. Nada que o nosso não esteve em todo o tempo nas tomadas de decisão. Quero dizer para vocês que este canal é o meu, é o seu, o nosso canal Missão Orai Sem Cessar. Não se esqueça de correr lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, deixe um like, pedidos de oração. Não se esqueça de ser um discípulo do Senhor. Envie a nossa palavra para os seus familiares, para amigos, colegas de trabalho, pessoas que estão em estado de desmotivação, pessoas também que estão bem, mas que precisam ouvir a palavra do Senhor, para conhecer esse Deus que é vivo e eficaz na minha e sobre a sua vida. Amém? Então seja um discípulo, faça uma diferença, faça o bem sem olhar a quem. Envie essa palavra para os confins, para todas as pessoas. O máximo de números que você tiver, envia, faça a sua diferença, ajude a salvar vida, ajude a salvar vida para o Senhor Jesus. Amém? Deus com certeza vai sempre fazer infinitamente mais com a mudança sobre a sua vida. Vai transbordar. Muitas pessoas acham que ofertar, dizimar é só dinheiro. Você vai lá na profilácia, no altar do Senhor e deposita o dinheiro. Mas o nosso Senhor Jesus vem te dizer, tem algo ainda mais para você ofertar. Oferta teu tempo, oferta se você pode ser esse dizimista, esse missionário, esse discípulo, que é aí do Senhor. Você pode enviar, é gratuito, você vai enviar a palavra do Senhor. Só você pegar teu celular, envia para os seus contatos, envia para os seus parceiros, amigos aí de Facebook, Instagram, YouTube, mas envia, fala do amor do Senhor, fala, olha, vai lá nesse canal, se assiste, escreva, conheça essa palavra que é viva e eficaz. Quero te dizer que nós vamos começar a partir de hoje, uma vez por semana, deixar uma dinâmica maravilhosa, que serve para fazer para casais, que serve fazer para jovens, para ensiná-los a cada dia de manhã. Após nós terminarmos essa live aqui, nós vamos gravar essa dinâmica maravilhosa e jogar no canal do YouTube. Então vai lá, você que mexe com ministério para jovem, ministério para criança, ministério para casais, vai ter muito conteúdo bom. Porque o meu, o seu, o nosso canal é um canal de tanto ser de entretenimento, que é lógico, ensinar coisas do dia a dia, mas voltado para a palavra do Senhor, amém? Lembra que esse canal é um canal de oração e, claro, trazendo essa palavra que é viva e eficaz a cada dia, a cada manhã, amém? Então, beijo, 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 bom
dia. A paz e a graça seja com você, seja com a tua família, seja com a tua casa, com o teu ministério. Os planos que Deus colocou sobre a sua vida vão ser concretizados, porque Deus, ele é soberano e ele faz infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Basta que você creia, basta que você tenha discernimento de discernir e fazer segundo é a obra do Pai. Nunca faça nada que não seja segundo é a vontade do nosso Senhor. O nosso Deus Todo-Poderoso, esse vivo e eficaz, ele trabalha comigo e com você todo dia, pausivamente, gradativamente. É como um passinho de tartaruga. Ele vai trabalhando, ele vai tirando, ele vai lapidando, ele vai tirando os espinhos, ele vai manejando, porque Deus, ele é soberano. Deus faz infinitamente mais do que nós almejamos e espera. Deus tem um plano imenso para mim e para você. Basta que eu e você compreenda de fato os planos que o nosso Senhor Jesus tem. Amém? Deus, eu quero te dizer que ele é maravilhoso e ele cuida de você, assim como ele cuida de mim. E Deus tem grandes planos. E os planos de Deus, lembra, ele não falha. O plano do homem vai falhar. O de Deus jamais falha. Permaneça na mão do Senhor. Permaneça firme e convicto. Que Deus seja assim soberano sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares. Que Deus nos capacite, nos ilumine e nos fortaleça a cada dia, a cada manhã. Amém? Porque Deus, ele é o quê? Ele é soberano. Amém, queridos? E eu quero falar de uma palavra maravilhosa. Hoje, depois finalizando, nós vamos finalizar com uma oração para toda a família, abençoando, Deus abençoando o nosso dia, abençoando o decorrer da nossa semana, porque Deus é bom, amém? Mas eu vim te trazer primeiro uma palavra, que Deus vem falando, a cegueira espiritual. Olha como o nosso Senhor Jesus, ele trabalha em mim e em você, cada dia, cada manhã, trazendo essa palavra viva e eficaz. E eu quero te dizer que a cegueira espiritual é algo que muitas das vezes paralisa. Muitas das vezes paralisa o olhar do homem, o olhar da mulher, o olhar em si. Quando eu e você temos que fazer uma tomada de decisão, eu não sei se você me compreende, muitas das vezes as coisas vêm cegando os nossos olhos. É tanto problema, é tantas adversidades, é tanta dificuldade que acontece, que os nossos olhos espirituais começam a cegar. E o inimigo, ele como ele está ao derredor de mim e de você, então ele vem travando algumas ciladas. Ele vem trazendo sobre mim e sobre você algo que queira paralisar o meu e o seu foco de chegar até o Senhor. Então o nosso Pai Celestial, ele vem trazendo uma palavra abençoada por ele, para que nós de fato compreendam os planos dele, que são bem maiores do que o meu e o seu. Os planos do homem, como eu te disse, é falho. Ele vai falhar, mas os planos de Deus não falham. Ele não falha, e ele a cada dia, cada manhã, ele vem aí nos acrescentando, né, para que nós possamos de fato compreender qual é a boa, perfeita vontade do Pai. Deus é bom todo tempo, nosso Senhor Jesus é bom. Deus vem fazendo infinitamente mais, e eu queria convidar vocês a deixar a Bíblia de vocês aberta lá no livro de João, capítulo 9, porque nós vamos destrechar um pouco sobre essa cegueira espiritual. Eu quero te dizer que Deus trabalha todo o tempo e coopera, só que o inimigo vem também cooperando, mas cooperando com a obra má. Ele vem cooperando para nos destruir. Ele vem cooperando todo o tempo para nos constranger. E de todos os sentimentos físicos, supondo que concordamos que o da visão é o de maior valor e o mais precioso para mim e para você. O cego, ele encontra-se numa escuridão física e não pode ver os objetos que ele vai tocar. Por mais brilhante que esteja o sol, o despeito de quão claramente estes mesmos objetos possam ser descritos, mas há um tipo de cegueira que é pior que a física ou corporal, que é denominada, amém? Que é denominada
cegueira espiritual. A cegueira espiritual consiste, muitas das vezes, na cegueira mental ou a incapacidade de ver as coisas na dimensão espiritual, ou seja, enxergar o mundo sem ilusões. Muitas das vezes nós estamos tão cegos que nós iludimos nós mesmos. Iludimos que as coisas vão passar tão rápida, ou que isso não vai passar, esse caos parece que não vai passar, sabe assim? Acontece tantas situações e nós nos iludimos, muitos fica deslumbreado por coisas que são fáceis ao nosso alcance, mas que nos roubam a nossa paz. Outras coisas que muitas vezes machucam o nosso coração. E a gente fica tão aprisionado, apegado a essa dor, a essa situação. E nós dizemos, não vai passar. Porque isso eu não vejo nada mais além disso. Sabe, isso é cegueira espiritual. Eu não consigo ver através da minha visão de olhar focada para Cristo, porque eu vejo com a visão humana. Então, essa cegueira que muitas das vezes nos mantém, nessa incapacidade de ver as coisas, imaginar e criar para ser aceito e escravizado por um sistema denominado pela religião como simplesmente o mundo. A visão, muitas das vezes, ela nos faz estar, sabe assim, perplexa pelas nossas situações. E muitas vezes essa visão é normalmente usada de linguagem tão bem como na Bíblia, como uma metáfora para mente ou entendimento. Explicando mais para vocês sobre isso, trazendo mais para o nosso foco da nossa realidade, pessoas que depois que reclamam, e está vendo que isso quer dizer e muitas das vezes não quer entender. Um exemplo é, você está vendo que isso aqui é uma Bíblia, mas para você, com um olhar cego, é um livro que você vai ler, mas você sabe que é uma Bíblia. Muitas das vezes a pessoa, quando ela está cega, ela está mais ou menos assim, ela olha para a Bíblia, ela fala, não, eu estou vendo, é um livro. Porque ela não compreende a disserção da diferença entre um livro e uma Bíblia. Um livro, você pega um livro e lê, pronto. A Bíblia é algo que é o seu manuseal, entende? É a tua arma contra o teu inimigo. E muitas das vezes os nossos próprios inimigos somos nós mesmos. Aquele que está de confronto comigo e com você todo dia dentro do nosso interior. Ah não, deixa isso para mais tarde. Ah não, nossa, de novo você vai orar. Sabe, aquela coisa, eu não quero levantar não, Senhor, não, eu quero ficar deitado. Sabe, isso é cegueira. Cegueira que vai cegando os nossos olhos humanos e vai nos impedindo de chegar até o Senhor. E o inimigo, ele trava essa batalha comigo e com você. Todo tempo ele tenta fazer isso. E a cegueira espiritual é muito pior em natural e extenso do que a física, que é o além disso que eu estou dizendo para vocês. A cegueira espiritual é muito mais predominante do que a física. Só alguns poucos habitantes da terra são fisicamente cegos, enquanto em cada homem, em seu estado natural, é cego. E as verdades espirituais. A escuridão é um símbolo bíblico para a ignorância e o homem em sua condição natural. É ignorante das coisas espirituais. Jesus disse, aquele que não nascer de novo
Não pode se ver o reino de Deus. Presta atenção. Se eu e você não nascermos de novo, não nascermos de Cristo, não sermos remidos, lavados, nós não vamos chegar ao reino do céu. Nós não vamos poder ver a Deus. Porque só pode chegar ao reino de Deus aquele que é limpo de mão e puro de coração. João capítulo 3 diz bem claro: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele não pode entender as coisas do reino. Ele não pode compreender o evangelho pregado por Paulo, porque estava escondido para o perdido. E isso ele não podia entender e nem apreciá-lo. O evangelho de Cristo é uma luz. Entende isso? É uma luz grande e gloriosa. É a luz da salvação. Amém? Ela mostra como o homem pode tornar justo, grande e glorioso. Mas também ela mostra o homem que pode tornar ele justo, aponta o caminho para o céu. Mas o perdido, o homem mundano, com a cegueira espiritual, não entende isso. Não entende. Paulo pregou o evangelho a todas as classes, para os judeus, e foi considerado um escândalo. Uma história de vergonha, porque a mente deles era cega. Paulo orou pela salvação de seus irmãos na carne, e ela tinha, para você entender bem, um selo de Deus, mas era ignorante pela salvação dos seus irmãos, pela fé de Cristo, e tentava estabelecer a sua própria justiça. Você vai ver isso lá em Romanos, capítulo 10, versículo do 1 ao 5. Esta é a condição de todos os que tentam ser salvos por suas próprias obras. Se eu ou você tentar ser salvo pela sua obra, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Nós vamos ser amaldiçoados pelo Senhor, porque nós estamos preocupados com a nossa salvação. Você compreende isso? Quando eu e você estiver tentando segurar e proteger a minha salvação, nós vamos perder o reino de Deus. Mas quando eu e você estiver perdendo a nossa salvação por amor de outros, de pessoas que pecaram, que erraram, Deus, que tudo vê, nada dele é oculto, vai fazer infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. E nós possamos sim receber a salvação de Deus, porque o Senhor diz na palavra dele: aquele que perder a sua salvação por amor de um dos meus, esse será salvo e será entrado no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então não preocupa com a tua salvação, não. Não preocupa com o teu dia de amanhã, não. Não preocupa com a tua vida, não. Viva cada dia o seu mal. Ande segundo é a obra do Senhor. Pratique sempre o bem, sem fazer o mal às outras pessoas. Faça uma diferença na vida. Seja você um canal de bênção e não de maldição. Seja você a luz para que a pessoa possa chegar até o Senhor. Por isso que eu disse, quando você se torna um discípulo, você começa a caminhar com o Senhor, porque você começa a levar a obra dele, a palavra dele para os confins dessa terra. E o nosso Pai, que tudo vê, nada dele é oculto, fará infinitamente mais sobre a sua vida. Então presta atenção, você quer ganhar a tua causa na justiça? Quer ganhar o seu ministério? Você quer que flui? Entrega a tua mão, tua obra para o Senhor. Você, pela tua condição humana, tuas forças, o teu braço, nós não vamos conseguir nada.
Nós vamos só paralisar. Mas quando nós entregamos tudo na mão do Senhor e nós façamos de fato a obra dele, nós deixamos a Deus cuidar da nossa vida, do nosso ser, do nosso manancial. Deus vem e faz a recompensa dele, porque ele vai multiplicar. Ele não multiplicou sobre a vida de Salomão? Se você lembrar, o que Salomão pediu para o Senhor? Senhor, eu preciso de sabedoria, porque eu só tenho 16 anos. Como é que eu vou governar esse país? Como é que eu vou dar as instruções para o teu povo? Senhor, eu não sou digno nem de mim próprio condenar e nem julgar e nem absorver. Como eu vou julgar essa nação? O Senhor falou: espera, Salomão, porque eu vou te dar sabedoria. Mas junto com a sabedoria, Salomão não pediu dinheiro, não pediu reinado, mas Deus falou: eu vou te dar, eu vou te colocar no alto par. Então presta atenção, se você tem alguma coisa que você está buscando uma vitória, começa a pensar dessa forma, começa a fazer para o Senhor, sem vangloriar, sem dar com a direita e querer que a esquerda também descubra e saiba o que você está fazendo. Não, dê sem que a sua esquerda descubra, faça a obra do Senhor. Mas deixa eu te falar, o Pai que está lá em cima, que tudo vê, que nada dele é oculto, ele vai te abençoar, ele vai abençoar seu trabalho, ele vai abençoar a tua obra, ele vai abençoar teu ministério, ele vai abençoar o seu legado, porque Deus é bom, Deus ele é soberano e ele sabe do que eu preciso, do que você precisa, ele sabe do que nós precisamos. Então que nós não ficamos paralisados em nossas dores, em nossas cegueiras humanas, que os nossos olhos espirituais não morram, que nós não ficamos vegetativos como pessoas que deixou o nosso espírito morrer. Aviva-se. Lembra quando Deus leva então Josué para aquele lugar, aquele vale de ossos secos, ele diz: profetiza sobre esses ossos. E quando ele profetiza, os ossos se juntam. E ele falou: Josué, profetiza sopro de vida, porque senão esses ossos não vão marchar sobre a terra. Você precisa de soldado para te ajudar nessa batalha, meu querido. Então profetiza. E ele foi e profetizou. Quer alcançar seu legado? Oh, glória, aleluia. Quer profetizar o seu legado? Quer ver seu exército marchar? Quer ver tua vitória? Então presta atenção, começa a profetizar avivamento. Fala: eu profetizo vida. Eu profetizo vida sobre o meu ministério. Eu profetizo vida sobre o meu trabalho. Eu profetizo vida sobre essa causa na justiça. Eu profetizo vida sobre o ministério que Deus me colocou à frente das tomadas de decisão para esses governos. Começa a abrir a tua boca. Começa a dizer: Senhor, eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Porque eu creio que o meu ministério é do Senhor. Porque nada é para mim, tudo é para tua honra e para tua glória. Tudo é para testificar teu santo nome à frente, para ajudar, para poder levar a tua palavra, para ajudar o teu povo, para tirar o teu povo da condição. Mas então profetiza, coloca sobre você ânimo. Sai dessa cegueira de tristeza, de abatimento, não vai dar certo. Parece que as pessoas não estão entendendo. Deixa eu te falar. Fala com o Senhor. O homem em sua condição humana não tem poder de fazer nada. Mas o nosso Senhor Jesus faz tudo, infinitamente mais do que você almeja e espera. Recebe de Deus essa palavra essa manhã. Recebe de Deus essa profetização, porque Deus ele é soberano. E ele faz infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Fala: Senhor, eu entrego tudo sobre as suas mãos. Faça segundo é a sua vontade. Senhor, eu entrego todo o maná sobre as tuas mãos, porque eu sei que o Senhor vai fazer a multiplicação. E Deus vai colocar comida sobre o seu celeiro. Deus vai te enviar para falar com esse povo. Deus vai te colocar à frente das tomadas de decisão. Deus vai abrir a porta que Satanás fechou para você. Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Receba vida. Receba vida. Porque Deus precisa te dar vida espiritual. A vida física nós já temos, querido.
mas nós ficamos vegetando, andando sobre essas terras. Mas Deus está falando, receba vida, porque a vida é o que Deus vai te levar e te mostrar o olhar grande, porque o teu ministério também é grande, aleluia, e Deus vai te capacitar. Faça igual Salomão, Senhor, eu posso ser imaturo sobre esse contexto que o Senhor quer me dar, esse direcionamento, esse posicionamento, esse local que o Senhor vai me colocar para ser de honra. O Senhor precisa ver que eu sou imaturo sobre ele, porque eu não tenho ainda entendimento, mas eu creio que o Senhor vai clarear os meus olhos, a minha mente, e eu vou exercer essa função, esse cargo, esse local com êxito. Nós temos que crer, mulheres, homens de Deus, nós temos que crer. Quando eu e você crer, o Senhor vai fazer infinitamente mais. Mas quando nós continuar nesse pequenez, quando nós continuar nessa nossa, sensibilidade de dizer eu sou frágil, eu não consigo, então o Senhor diz, ei, eu te dei espírito de ousadia e não de covardia. Eu te dei autoridade para você ir e não para você ficar prostrado de joelho, porque você não está prostrando para mim e para Satanás, sim. É para mim que você tem que prostrar, é para o Senhor Jesus. Nós não prostramos para o homem, nós não prostramos para o diabo, nós prostramos para Abá, para Jesus. E ele fala, erga a tua cabeça, ergue o teu ministério, olha para frente, para de olhar para trás, para de olhar para a tua dor, para de olhar para o seu sofrimento, para de olhar para a situação que você está vivendo agora. Marcha, se você precisa marchar. Vai em frente, não deixa nas mãos dos outros. Vai você de porta a porta, bate de porta a porta e diz, Jesus tem um plano sobre esse ministério que ele me colocou. Jesus tem um plano sobre o local que ele vai me colocar. Então eu creio em nome de Jesus que a cada dia, a cada manhã o Senhor vai abençoar. Quanto esse ano político, queridos, recebem. Aquele governo, aquelas cadeiras são para os escolhidos do Senhor. Eu creio em nome de Jesus, e basta que você creia. Aquela cadeira é para gente de Deus, não é para gente que não conhece a palavra do Senhor. Essas cadeiras desse governo de 2021 que vai entrar, essa política de 2020 vai colocar pessoas de Deus, não pessoas que não conhecem a Deus, não pessoas que querem fazer barganha. Então recebe de Deus, começa a marchar sobre a terra, começa a marchar. Adriana, eu só tenho 3 quadros para trabalhar comigo. Vai fundo com esses 3 quadros, vai de porta a porta, entrega o santinho, faz o que tem que fazer, mas trabalha, mas luta, mas diz, Senhor, seja comigo todo o tempo, porque eu sei, Senhor, eu sei, vive, e eu sei que o Senhor reina, e eu sei que os planos são do Senhor, porque os planos do homem são maus. As pessoas vão dizer, ai, mas será? Deixa o será das pessoas. Confia em Deus. Erga a tua cabeça. Mulher, homem de Deus que está na frente dessa política esse ano. Erga a tua cabeça. Procede. E creia convicto. Não olha para a situação que você está vivendo, mas olha para Cristo. Todo dia, toda manhã fala, Senhor, eu vou sair para levar esse meu santinho, que o Senhor seja comigo. Que o Senhor, essa proposta que eu vou enviar para cada casa, que o Senhor faça as pessoas ler, que o Senhor faça as pessoas me dar um crédito, que o Senhor faça essas pessoas olhar para a minha situação. Mudança, é isso que nós precisamos fazer, querido. Quando você vai para a porta de emprego, pega seu currículo. Senhor, eu preciso entrar nesse local. Eu preciso fazer uma diferença nesse serviço. Eu preciso entrar, Pai. Porque as portas parecem que se fecharam. Mas, Senhor, só o Senhor pode abrir. Então abre, levanta seu currículo e fala, Senhor, eu preciso de um emprego. E eu vou para aquele emprego hoje, Senhor. Mas com a vitória, porque eu vou assinar aquele contrato. Oxalá, recebe isso de Deus.
Recebe, queridos e queridas amadas do Senhor. Tem que ter convicção. Tem que ter convicção. Quando nós temos convicção das coisas visíveis, que não está mediante a sua condição de tocar e pegar, Deus vem te trazendo revelações. Deus vem te trazendo isso a cada dia, a cada manhã. Deus vem te capacitando para isso. Mas lembre, coloca sempre Jesus em primeiro lugar. O cego, ele esquece que ele tem um Deus vivo. Ele esquece. A pessoa que olha com a visão espiritual, não. Ela sabe que existe um Deus que faz infinitamente mais do que ela almeja e espera. Então ela trabalha todo o tempo sobre isso. Você compreende isso, amada? Você compreende isso, amado? Deus tem um plano. Os planos de Deus são maiores do que os meus e os seus. Os meus planos vão falhar, assim como os seus. Mas os planos que Deus tem sobre a sua vida são de bênção. E se Deus te colocou para ser capacitado para executar esse papel, faça ele com êxito. Não abaixe. Seja um bom soldado. Lembra? Combati um bom soldado. Combati um bom combate. Eu fui para a guerra, encerrei minha carreira. Quando você descansa, muitos dizem, quando descansa é porque vai para Jesus. Presta atenção. No final de todos os seus dias você descansa do seu bom combate. Lembra? Então qual é a sua missão? Sair pelas ruas, ou levando a palavra do Senhor, ou entregando seu santinho, ou correndo atrás de uma porta de emprego. Presta atenção, você vai combater o bom combate, é correr atrás de fazer uma diferença, lembrando que Cristo Jesus é contigo. E Deus, que tudo vê, que nada dele é oculto, ele vai te guiar e te direcionar segundo a mão poderosa dele. Segura isso, acredita. Você está no ano político, eu sou político, então vai prosseguir, não deixa na mão dos outros, não. Vai na frente. Diz um ditado que o verdadeiro, o dono do boi é que engorda seu gado. Se você coloca os seus servos, só eles para cuidar do seu gado vai morrer. Lembra bem disso. Se você deixar só os seus servos trabalhando para você, o seu gado vai morrer. Mas quando você tiver forças, eu vou de porta a porta colocar o meu santinho, eu vou de porta a porta enviar o meu currículo. Presta atenção, o dono do gado, ele engorda o boi dele. E o boi dele faz produtividade e dá lucro 100 por 1. Mas aquele que espera sentado, com os braços cruzados, querendo que Deus faça o maná cair sobre a terra, esse é considerado crente preguiçoso, cego. Ele não consegue ver a direção para andar. Ele sempre tem um obstáculo. Vença as suas dificuldades. Vença os seus desafios, os seus limites. Lembra que todo dia nós somos desafiados. Todo dia nós matamos um gigante. Todo dia nós matamos um leão. Todo dia é uma batalha espiritual com os nossos leões. É confronto dentro do nosso interior. Eu preciso vencer o leão que está dentro de mim. Todo dia eu preciso matá-lo. Porque senão ele vai me derrubar. Ele vai me paralisar. Ele vai me deixar cega, aprisionada, com medo, acurralada. Então eu não vou conseguir sobressair. Quando eu consigo sobressair, eu consigo então ver os olhos do Senhor Jesus sobre mim. E eu consigo ver a direção. Eu consigo ver a vitória. E a vitória está no fim da chegada da caminhada. Quando eu prosseguir. Aleluia. Glória a Deus. Recebe essa palavra. E continuando, logo depois, quando ele diz lá em Romanos, 10, capítulo 1 ao 3, ele diz mais assim: e esta é a condição de todos os que tentam ser salvos por suas próprias obras. Eles são perdidos. Amém? Eles são perdidos. O evangelho está escondido para eles. São cegos. O homem espiritualmente cego não tem condição desta cegueira. Ele não tem consciência desta cegueira, melhor dizendo. Ele acha que os seus pensamentos a respeito do pecado é a salvação. É da salvação. São certos. O homem fisicamente cego sente-se feliz em ter um guia. Alguém que leve a um lugar para o outro. Mas o cego espiritual, presta atenção, ele zomba. Ele faz zombação do guia. Alguém que leve de um lugar para o outro, mas quando ele começa a zombar, porque a maior causa
da cegueira espiritual é nossa. Leva ao que denominamos de dureza de coração. Sabe, quando o cego visual, ele precisa do seu guia para levar um cão de guia, ou o seu pauzinho, ou alguém que vai direcionando ele o caminho, o cego espiritual, ele começa a zombar de tudo. Ele endurece seu coração e ele faz zombagem das pessoas. Ele zomba do cabelo da outra, ele zomba do carro do outro, ele zomba da condição que a outra pessoa está. Ele humilha as pessoas que estão lutando para chegar em algum lugar. Por quê? Porque ele acha que ele é sempre certinho. Ele é tão cego espiritual que ele não se enxerga. E ele faz críticas, autocríticas construtivas do outro. Esse é o cego espiritual. Esse é um dos cegos espirituais. E assim, para ser humano, ter acesso a esta realidade, ou seja, sair desta cegueira espiritual, é necessário a autotranscendência. Sair de si, abrir o coração com humildade, reconhecer o que é óbvio. E que sozinho não será capaz de descobrir o verdadeiro sentido da vida. Será necessário também reconhecer que somos participantes de um sistema maior e que as peças que se encaixam, né? As peças de encaixe que se encaixam, ao conseguirmos enxergar esta outra realidade. Como disse, eu tenho um filósofo maravilhoso, ele sempre diz, Platão, ele diz que quase entrou num paraíso. Mas ele foi atropelado, né, pelo orgulho e a razão. Deixa eu te explicar o que ele quis dizer. Entre a razão e a emoção, os filósofos, principalmente Sócrates, um dos melhores filósofos para mim, ele disse que entre a razão e a emoção, você precisa andar ela em justa medida. Se a sua razão ela prevalecer acima da sua emoção, você acaba aqui entrando num declínio. Mas se a sua emoção também estiver acima da sua razão, você acaba também caindo num declínio. E quando você cai, a tua queda é tão brusca que você não consegue sobressair. Entende? Isso é uma filosofia de razão e emoção. Mas nós precisamos ter uma justa sobre ela. Tudo num patamar assim, em justa medida. Nem razão demais e nem emoção demais. Muitas das vezes as nossas emoções nos fazem perder a guerra, porque ficamos fragilizados. E muito demais as nossas razão nos torna ignorante, pessoas incapazes de deixar o oxigênio subir sobre o cérebro, deixar o oxigênio fluir no teu cérebro, e você pensar, e refletir, e fazer em uma queda de paradigma algo que seja reflexão. Essa palavra reflexão, ela tem que estar entre a razão e a emoção. Você precisa refletir em chorar e sorrir, entre gritar ou calar. Você precisa refletir. Você precisa pensar como andar. Se você trabalha demais com os braços, você vai se paralisar. Mas quando você trabalha com os braços e com a sua mente, você consegue fazer um autodomínio. Por isso que diz o domínio próprio. Eu amo quando falo fruto do Espírito Santo sobre o domínio próprio, porque você precisa se autodominar. Porque as emoções vai nos sobrecarregando. Observe que quando você passa algumas dificuldades, algumas adversidades, algum estado que seja, que vai te levar ao teu extremo, e você vai ficar muito agitado, se você não tiver um autodomínio do teu corpo, da tua mente, dominar você, a sua emoção, por ver aquela situação, vai te levar em estado, talvez, de calamidade. Vai te levar em um estado que você não vai conseguir sobressair. Mas quando você consegue, de fato, fazer esse autodomínio, e você se domina, então aí você consegue. Então, sobressair a cada dia, a cada manhã essa questão. É necessário que eu e você compreenda isso. É necessário que nós consigamos
nos entender de uma forma como é sobressair esses dias difíceis. Eu preciso sobressair a minha tempestade de uma maneira mais clara e objetiva. Eu preciso conseguir dominar a minha dor. É mais ou menos assim, olha, você perde um ente querido, tá aqui. A sua razão, você quer lutar para ajudá-lo, sim ou não? A sua emoção, você quer brigar. A razão quer que você luta, a emoção quer que você briga. E muitas das vezes, a emoção, se ela estiver acima da razão, e você entrando em desespero, você faz uma conta de confronto, e você acaba metendo o pé pela culatra. Outra hora é a razão da lei, de você saber pausivo, e aí você quer brigar com aquela, sabe, sem usar uma emoção calma, branda, se apoderar daquela situação. E aí você vem com toda a sua razão, querendo brigar, trazendo junto com você abaixo da sua razão a emoção. E essas duas quedas de paradigmas juntos, se elas não tiverem um controle emocional junto, em empoderar em justa medida, você vai ser levado para o declínio. Por isso que nós devemos meditar as nossas mentes, trabalhar ela com calma, com ponderação, com admiração, com êxito, com reflexão, trazendo sempre a paz, trazendo sempre, sabe assim, essa harmonia, para que você não meta o pé pela culatra e não tire o teu direito, só porque a sua razão gritou mais alto. Em vez da sua emoção, controlar a sua razão. Faça jus das duas. Controle elas. Aquieta a alma. Tira toda a ansiedade de você. Convida Jesus para te ensinar a sair fora de toda a ansiedade. A ansiedade atrapalha. Ajudar. Lembra bem disso. Tanto para trabalho, tanto para você correr na sua carreira política, tanto para você correr no seu lado sentimental, familiar. Tudo você precisa de uma justa medida. Você vai resolver uma queda de paradigma no seu trabalho, você é o patrão, esteja na justa medida. Presta atenção, nem a razão nem a emoção tem toda verdade em cima. Toda nossa verdade, verdade nossa absoluta, mas para o outro sempre vai ter uma outra questão. Então lembre, não é só a sua verdade e nem a minha que prevalece, a do outro também. E nós respeitamos uma verdade uma do outro, trabalhamos essa queda de paradigma e compreendemos de fato qual está mais apoderado para estar na jus, para poder ser resolvido com mais clareza, com mais cautela, com mais simplicidade, calmaria. Não perca a sua razão. Amém? Não perca. Glória a Deus, permanecendo ainda, para finalizar, então, quer sair dessa cegueira? Conheça sua fraqueza, que você não tem domínio sobre ela. Se você não consegue dominar, conheça a sua fraqueza, comece a trabalhar essa fraqueza. Que você não é dono da verdade, que você não é capaz de responder as principais questões existentes, como quem sou eu, o que eu estou fazendo, qual é o sentido da vida para mim? Por que sofremos? O que existe depois dessa vida? Sabe, nós precisamos fazer essas perguntas para nós. O que me faz eu me tornar tão fraca, muitas das vezes? O que me rouba a paz para que a minha verdade não seja verdadeira para o outro? O que me torna incapaz de responder algumas questões que exige de mim? Quem sou eu realmente? Qual é o meu papel que Deus me trouxe para fazer sobre essa terra? Entende? Nós temos essa pergunta. Qual o sentido que Deus me trouxe sobre essa vida? Qual o sentido da vida para mim? Por que eu pelejo tanto em sofrer, em vez de fazer uma reflexão e apoderar os meus medos, os meus fracassos, as minhas limitações? Por que eu quero sempre transferir o meu fracasso para o outro e não consertar os meus fracassos? Por que eu preciso sempre que o outro seja o dono da minha ruína, da minha, sabe, do meu caos, da minha fraqueza, por eu ter caído prostrado ao chão? O que me leva a entender
que existe depois de uma vida? O que me leva a compreender qual é os planos que Deus tem para mim depois de uma vida? Depois dessa vida que eu vou passar terrena aqui nessa terra. Melhor dizendo para você. Só há uma forma de eu e você conseguir essa resposta. É abrindo o meu e o seu coração para Jesus. Entregando-se de uma maneira transparente. Sem máscara. Sem ego. Despindo do meu próprio ego. A graça do Senhor, ela tem que bastar para mim e para você. Por meio de qual esta sabedoria será revelada. Lá em João capítulo 8, versículo 13, 2, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Deus, ele faz algo tremendo para mim e para você. Paulo deixa uma carta que diz assim: mas ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto, nós nos quais a Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo, Jesus Cristo, o Senhor Deus, nós mesmos servimos e nós mesmos servimos de servos para Ele, por amor de Jesus. Entenda mais, nós não pregamos, nós pregamos o evangelho de Jesus, mas é Ele que nos envia, é Ele que nos direciona, não é por nós mesmos, não é pela nossa própria vontade. Pela vontade da Adriana não estaria aqui agora falando do amor do Senhor, estaria fazendo outra coisa, preocupado com outros afazeres, né? Não, mas por amor de Deus, por vocação, porque Deus me deu um chamado de pregar a palavra dele. Então eis-me aqui para falar desse amor do Senhor. Eis-me aqui, tem hora que eu quero ficar deitado, falar: ai Senhor, hoje não, porque eu estou tão assim. Ele fala: levanta e faça-se cumprir minha obra. Deixa que eu cuido da tua dor, da tua ferida, do teu cansaço, da tua enfermidade. Deus, que eu cuido de você. Quando você cuida das minhas coisas, da minha obra, eu cuido de você, eu cuido do seu ser, eu cuido da sua casa, eu cuido dos seus filhos, eu cuido do seu esposo. Fica tranquilo, eu vou cuidar de tudo. Deus fala para mim e para você. Então, não se apavora não. Entende? Não fica com essa incredulidade. Habitolado na sua própria dor. Se eu ficasse habitolado na minha própria dor, eu ia querer ficar deitada só, chorando, até Deus vir me recolher de tanto chorar, Mas Deus falou: não, olha bem para o ministério que eu tenho para você. Cumpra a minha obra. Cumpra de fato o legado que te trouxe nessa terra. Não deixa hoje o seu dia passar em branco, não. Escreve uma história para mim, filha minha, filho meu. Aleluia. Escreve a tua história de hoje, para que quando você chegar aqui nós possamos ler, sabe? E você apreciar comigo toda a tua passagem sobre essa terra. Você vai ver como é lindo a tua história, como foi lindo o teu legado. Mas para que o meu legado e o seu seja um legado bonito, nós precisamos todo dia escrever uma história para o Senhor. Se nós ficarmos escrevendo: ó Deus, eu perdi meu cunhado, eu perdi meu pai, eu perdi não sei quem, eu perdi minha tia, eu tô assim, deixa eu te falar, eu perdi minha sogra. Moço, Deus vai falar: filha, sai dessa dor, deixa eu cuidar de você, mas cuida das minhas coisas, trabalha nesse meu ministério, salva os meus filhos que ainda estão vivos, porque os mortos já foram enterrados, filha minha, já estão no meu leito, nos meus braços. Não queira visualizar a situação e escrever dor, mas descreve algo. Salva os meus filhos que ainda estão vivos, porque eles precisam de mim. Eles precisam ser libertos, filha. Eles não vão conseguir entrar no reino do céu
E muitas das vezes a culpa vai ser sua porque você não cumpriu de fato a obra a quem eu te enviei. Você entende isso? É muito espiritual isso. Isso é muito de Deus. Quando Ele nos prepara, Ele fala, não olha para o teu fracasso. Não olha para a sua doença. Para de ficar paralisado nessa doença. Vai passar. Tudo nessa terra tem um tempo. E eu sou o que passo. Eu sou o que tiro. Eu sou o que lapido. Entende? Por isso que Paulo disse, para que nós possamos ser imagem e semelhança de Deus, para que nós de fato cumpríssemos e fôssemos fazido a obra para o Senhor, era necessário que nós saíssemos então das trevas e que nós resplandecêssemos na luz do Senhor. E quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento é a glória de Deus, aleluia. Na face de Jesus Cristo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 3 ao 6. Deixa eu te dizer, os planos de Deus são bem maiores do que o meu e o seu. Os planos de Deus fazem infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Mas basta que eu e você lembre disso. Muitas das vezes nós precisamos nos libertar dessa cegueira espiritual. Libertar-se de toda cegueira. Libertar de toda a incorrupcência da nossa alma. Nós precisamos parar de ficar paralisados, aprisionados no nosso próprio eu, mas compreender de fato que os planos que Deus tem são bem maiores do que os meus e os seus. Quando eu e você compreender isso, quando eu e você depositar na mão do Senhor essa palavra linda que é viva e eficaz, e nós olharmos para a nossa condição humana e compreender que Deus vai trabalhar todo o tempo, Deus fará infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Basta que eu e você seja liberte de toda a cegueira espiritual. De toda a cegueira espiritual. Nós precisamos nos libertar. Nós precisamos nos libertar para que assim possamos vencer esse almejado sucesso, para que nós possamos chegar à coroa da vida, para que nós possamos chegar até o Senhor. Eu e você só temos um caminho. Existem dois caminhos nessa vida. É o caminho da cegueira espiritual, onde eu e você vamos andar para o caminho de treva, ou o caminho da luz. Nós precisamos compreender de fato isso. Os discípulos verdadeiros de Cristo não devem andar, não deve estar. O cego Bartolomeu questionava os que tendo olhos não veem, pois muitos são os que rejeitam Jesus. Esse cego apresenta-se para nós como modelo de fé, firme e viva. Filho de Davi, ele diz, tem piedade de mim. Tem compaixão de mim. Isso está lá em Marcos capítulo 10, versículo 47. E Lucas capítulo 18, versículo 39. E de uma certa forma, os discípulos ainda vêm, sabe? Mostrando esse verdadeiro discípulo que cura, que toma cuidado de seguir. Seguindo a Cristo. O milagre resume a experiência de quem muda radicalmente a manifestação de uma posição autêntica de seguir verdadeiramente o Senhor e se libertar da cegueira. Se libertando da cegueira em que se encontra. Liberte-se. A palavra do Senhor diz, liberte-se. Ao invocar Jesus, o cego experimenta a repreensão dos presentes que querem calados, mas este sabe o que quer, assim como tem percepções de que o mestre, o Senhor, o filho de Davi, passa por ali e precisa ter uma liberdade diante do Senhor, e nenhuma voz, comodidade, repreensão, enfim, nada pode nos calar ou impedir de viver o encontro pessoal com a profundidade. Hoje, talvez, muitas pessoas, muitas vozes estejam repreendendo, oprimindo e forçando a se calar diante de Cristo. Por isso,
deixe de lado as vozes que confundem, que produzem dúvidas, desânimo, lembra bem disso, e desrotismo em seu interior. E volte-se para a voz do Senhor. Sai de todas as pessoas que vão te profetizar coisas ruins, mas fique atento a ouvir a voz do Senhor. Que a voz do Senhor, o bom pastor, possa fazer arder o seu coração e iluminar a sua alma, sua vida, libertando-o de toda cegueira. Que a luz de Cristo brilhe em você. Precisamos estar, lembra disso? Precisamos estar convencidos da necessidade de contemplar a vida de que precisamos de Jesus. E que, diante dele, devemos expor nossas mais urgentes necessidades, sem medo daquele que nos ama incondicionalmente. Lembra sempre disso. Devemos seguir exemplo de Bartolomeu, ou seja, pedir oração com esse homem de fé, como esse homem de fé pediu, indo além de todas as barreiras que não são postas, né? Com as circunstâncias e até as pessoas. A atitude dele nos forma como discípulo, pois Jesus mandou chamá-lo adiante dessa graça. E Deus, quando nos chama, ele dissera-lhes: coragem, levanta-te. Coragem, levanta-te. E ele te chama. Isso está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 49. O versículo 50 diz assim, ainda de Marcos: aquele homem, deitado fora a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele foi ter com Jesus, queridos, e joga a capa para ir livre. Encontra-se com o Messias, pois não precisaria mais estar no caminho a mendigar, nem voltar a ser cego. Vai até Jesus. Vai até Jesus. Fala com ele. Fala com Jesus. Retorna ao caminho do Senhor. E segue. Segue, Senhor Jesus, como um discípulo. Receba de Deus toda a compreensão, porque isso vai nos livrar de tantas doenças, da alma, do espírito, física, emocional. O encontro com o Senhor exige essa atitude de lançar fora tudo, sabe? Tudo aquilo que nos produz escravidão, o que faz viver a margem da vida cristã. Você termos o entendimento que Deus ele é soberano. Deus faz infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Muito, 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 muito mais. Deus faz cada dia mais. E ele trabalha isso comigo e com você. Nos dias de hoje, eu quero te dizer que a nossa cegueira, para finalizar, ela muitas das vezes nos paralisa. Ela nos deixa tão paralisada, tão apáticos nessa situação, que nós muitas das vezes acabamos não compreendemos. Por isso que o nosso Senhor Jesus, se você tiver um prazer de ler todo o capítulo 9 do livro de João, capítulo 9, do versículo aí de 1 em diante, você vai ver qual é a tamanha grandeza do Senhor. E aí eu quero te trazer um versículo. O meu computador está ali me dando trabalho, como sempre. Amém, aleluia. Glória a Deus. Ele diz assim, o nosso Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 35. Ouvindo Jesus que tinha impulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é o Senhor para que nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e o que fala contigo? Então afirmou ele: creio, Senhor,
e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsides o vosso pecado. Oh Senhor, poxa, observa bem, quando você ainda está cego na palavra do Senhor e você ainda não conhece a Deus verdadeiramente, muitas das vezes nós encontramos cegos, mas quando nós percebemos, né, a tamanha o erro, a tamanha infâmia que nós estamos cometendo, e nós queremos fingir vendando os nossos olhos, isso não provém do Senhor. Mas o Senhor, ele conduz a cada dia, a cada manhã, a nos fazer relembrar disso. E Deus, ele nos traz esse entendimento para que eu e você, então, compreenda de fato os planos que Deus tem sobre mim e você. Para que eu e você, de fato, compreenda esse plano. E Deus, ele nos traz essa reflexão de compreender a soberanidade dele. Para que nós, de fato, compreendamos quais os planos que Deus tem. E Deus fala: se você não enxerga, é porque ainda você está longe do pecado. Mas no momento que você consegue ver o pecado e você permite que seja contaminado com esse pecado, então agora você já não tem condições mais de ser uma pessoa absorvida do teu pecado. E aí então você é um pecador. E aí então você já está cometendo o pecado. E o pior pecado que nós seres humanos cometemos, muito deles, é o pecado da inveja, o pecado da gula, o pecado da cobiça, da avareza, sabe, da luxúria, da ostentação. Esse é o pior pecado, do adultério. Então nós precisamos de fato compreender quais os planos que Deus tem para nós. Muito fala sobre esse pecado espiritual, trazendo para os dias atuais o espiritual das pessoas, mas comparando com a miópia dos princípios, os mais comuns problemas de visão. Trata-se quando uma pessoa, queridos, vê de perto, mas ao longe está tudo embaçado. Os impormos um sentimento ou uma ideologia por cima de uma necessidade maior e não enxergamos o que é ideal para nós, como no caso da igreja de Laodiceia, que achava que ter riqueza tudo lhe bastava, como uma cegueira espiritual sem compreender a necessidade de Deus. O Espírito Santo foi encarregado de indicar que ela estava errada. A Bíblia diz: o Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Com isso, sabemos que o inimigo é especialista em cegar as pessoas. Ao anjo da igreja de Laodiceia, estas as palavras: testemunho fiel, verdadeira e soberano da criação de Deus. Conhecendo as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquirindo riqueza e não precisa de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre cego que está nu? Dou-lhe a este conselho: compre a mim um ouro refino no fogo e você tornará rico.
Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre o colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Apocalipse 3, versículo 14 a 18, capítulo 3, versículo 14 a 18. A intensidão do inimigo é você perceber que tudo o que ver e você adquirir, essa ilusão, cegueira espiritual, não é verdadeira. É contra isso a palavra de Deus afirma que tudo que vemos é passageiro. Importante é o que não vemos e o que é eterno. Nós precisamos, queridos e querida amada Senhor, compreender que a cegueira espiritual também presente quando trocamos tesouros espirituais com tesouros de terra. O ideal é que consultemos Deus sempre, antes de uma decisão, quando precisamos de uma visão espiritual. O caso de Ló é um dos exemplos tão impressionado com o Campo Verde do Jordão, que não viu maldade em Sodoma e Gomorra. E o mesmo aconteceu no caso de um profeta chamado Balaal. Ele tinha tudo para ser uma bênção, mas por causa da sua ganância, ficou cego espiritualmente e acabou sendo rejeitado por Deus. Balaal ficou tão obcecado pelos bens que já não compreendia nada. E eu quero dizer para você essa manhã, finalizando, como está você hoje, agora, depois desse conhecimento espiritual? Depois de passarmos pela passagem da Bíblia, pelos alguns versículos, pelo direcionamento que Deus vem trazendo, profissionando e posicionando sobre mim, sobre sua vida, pela profetização que o Senhor deu sobre você, não fique parado, paralisado, corra atrás dos seus objetivos, coloca tudo na mão do Senhor, entrega tudo a Ele, descansa teu coração, mas procede pro alvo que é Cristo, não fica deitado chorando, mingando, chorando pelos acontecidos. O que você viu? O que te muda hoje espiritualmente? Faça essa pergunta para você. O que faz você hoje compreender agora que as escamas dos seus olhos, em nome do Senhor Jesus, caia por terra? Porque a Abá já soprou e já tirou todas as escamas, todos os pó, os estercos que estavam em seus olhos. Toda a venda que estava tampada em teus olhos, Deus veio, assim como aqueles ossos secos estavam caídos sobre aquela terra, mortos. O Senhor diz para Josué, declara a vida. Ele diz para mim, para você, declara a vida no teu ministério, declara a vida no seu trabalho, declara a vida na sua posição social, declara a vida sob o legado que Deus te deu. Mas abre os seus olhos de entendimento, abre os seus olhos para que esteja sensível a ouvir a voz do Senhor. Seja um discípulo de Deus. Seja a pessoa que leva a palavra do Senhor. Seja a pessoa que faça o bem sem olhar a quem. Porque Deus é soberano e Ele vai fazer infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Amém? Levanta tuas mãos assim para cima. Fecha teus olhos. Diz assim: Pai de graça, Pai de bondade, obrigada, meu Deus, por mais um dia de hoje. Obrigado por o Senhor ter me acordado, Pai, por ter me dado forças para falar da tua palavra, para levar teu evangelho até os confins dessa terra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por o Senhor me capacitar e me colocar de pé. Obrigada, Senhor, por o Senhor encher o meu coração de ternura, de ânimo, de coragem. Obrigada, meu Deus, porque a cada dia, cada manhã o Senhor vem me trazendo bravura. O Senhor vem me trazendo garra, determinação. Pai amado, Pai de graça, eu agradeço porque o Senhor soprou as minhas narinas e me deu mais um sopro de vida. Me deu direito, meu Deus, a mais 24 horas de oportunidade. Obrigado porque até aqui o Senhor me sustentou e sustentou minha casa, minha família, os meus familiares. E eu creio que hei de sustentar ainda mais. Obrigado por cada um que esteve nessa live, que entrou, que está sobre essa live. Pai, abençoe a casa de todos os seus filhos. Abençoe todas as mulheres e homens virtuosos que entraram sobre essa live. Pai, eu quero agradecer a vida da Zezilda, minha sobrinha,
Que o Espírito Santo do Senhor seja aí com ela, que ela tenha um dia abençoado do Senhor, que o Senhor profetize, eu profetizo bênção sobre a vida dela, sobre o projeto dela, sobre o ministério que o Senhor enviou sobre as mãos dela, meu Pai, que está à frente aí da governança aí, Pai, nas tomadas de decisões aí em Pirapora, usa ela, Senhor, como instrumento do Senhor, declara o Senhor sobre a vida dela, bênção, Pai, que o Senhor repreenda todo mal, toda circunstância, Pai, todo desespero, Pai amado, Pai de graça, eu clamo para que o Senhor olhe, meu Pai, para todo o entendimento da Gesilda Silva, Pai, da Gesilda Reis, e vai transformando ela cada dia, cada manhã, vai lapidando, Pai, vai mudando, Pai, vai trazendo o renovo do Senhor, Pai de graça, Pai de bondade. Também eu clamo, meu Deus, pela vida da dona Joana, paz e graça, minha irmã virtuosa, paz e graça, que o Senhor abençoe você hoje, amanhã e sempre, que Deus te proteja, te ilumine, que te renove também a cada dia, a cada manhã, que Deus vai te dando força para você lidar com o seu trabalho aí, cuidando dessas crianças, né? E também aí fazendo os projetinhos, porque a gente sabendo que se estuda em casa, como está sendo difícil, né, minha amada? Mas Deus te fortaleça, te capacita. Nós repreendemos qualquer porta fechada sobre a sua vida, e eu declaro sobre a sua vida vitória, porque Deus, Ele é soberano, amém? Deus é maravilhoso, que Deus abençoe teu marido, abençoe tuas filhas, abençoe teus genros, abençoe teus netinhos lindos, maravilhosos, que Deus assim te dê assim uma manhã e um dia agraciado por Ele, ó. Beijo, minha querida irmã, paz e graça. Deus abençoe Zezildinha Reis, te amo, minha sobrinha linda, paz e graça, que Deus te fortaleça. Tamo junta, sabe? Deus, Ele é soberano, lembra sempre disso. Também quero agradecer a vida do meu irmão Denivan. Coloco ele, Senhor, sobre suas mãos, aí para tomada de decisão aqui para Uberlândia. Eu creio que os projetos são do Senhor. Nada vai calar a voz do adorador, nada vai impedir, Pai, os evangélicos do Senhor sentar naquela câmara, meu Pai, que nós repreendemos, meu Pai, toda retalaia, todo engano, todo maldito, toda pessoa, meu Pai, que vai entrar naquela câmara para atrapalhar os projetos do Senhor. Nós queremos, meu Pai, uma renovação. Nós queremos, Pai, uma Uberlândia, meu Pai, de transformação. Nós queremos uma nova Uberlândia, meu Pai. Mas para isso nós cremos que o Senhor vai capacitar pessoas do Senhor para estar naquelas tomadas de decisão. Nós queremos que Pirapora precisa também ser mudado, Pai. E eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai mudar toda aquela situação de Pirapora. E que aquela Câmara daqueles vereadores vão ser compostas também, assim como Uberlândia, só por pessoas capacitadas do Senhor. Nós repreendemos pessoas incrédulas, nós repreendemos pessoas mal, pessoas de desengano, e pessoas que também se vestem como pele de cordeiro, que usa a palavra do Senhor. Mudar, Pai, a circunstância, Pai. Nós queremos pessoas de Deus, pessoas segundo o teu coração, pessoas como o coração de Jó, que está entrando ali para servir, para entender de fato os planos que o Senhor tem, e não pessoas com um coração maldoso, que se veste como pele de cordeiro, mas na verdade são lobos. Quantos lobos também tem no nosso meio, e nós repreendemos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus do Exército, Pai, porque nós cremos que 2021 vai ser bem diferente, como foi 2020 e os anos para trás. Esses anos, Pai, nós queremos, Pai, que o prefeito que vai sentar naquela Câmara de Uberlândia, como assim o de Pirapora, e de todo o nosso estado de Minas Gerais, de todo o nosso Brasil, de todo o nosso país, Pai, porque nós clamamos para que o nosso Brasil tenha, Pai, governantes mudados, não só para Uberlândia, não só para Tuiutaba, não só para Pirapora, não só para Minas Gerais, mas para todos os estados do país do Brasil. E mais assim para os países vizinhos também que estiver em tempo de campanha eleitoral. Pai, nós clamamos, tenha misericórdia, coloca gente abençoada do Senhor, pessoas que não vão se corromper o coração tão facilmente, pessoas que não vão andar em estratégia errada, mas pessoas que vão te servir, e prefeitos com dignidade. Chega de prefeito meia boca, chega de prefeito que fala e não faz, chega de prefeito que faz buraco demais. Nós queremos, Pai, mudança, nós queremos dignidade, nós queremos saúde com dignidade, Pai, educação de qualidade, nós queremos servidores com salários, Pai, que seja de qualidade. Nós queremos microempreendedor que tenha seus direitos de qualidade. Nós clamamos para Uberlândia de qualidade. Nós estamos cansados, Pai, cansados de pessoas que só promete e não cumpra. Então, Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia esse ano. Tenha misericórdia de nós, Pai. Usa a sua nação para pensar, Pai. Usa o teu povo para refletir. Usa o teu povo para começar a mudar.
A mudança, queridos amados, só vai mudar se for por mim e por você. Quando nós estivermos dizendo que política tudo é a mesma coisa, que tudo é do mesmo jeito, tudo é da mesma coisa, nós queremos ridicularizar os que ainda vão entrar, colocando na massa de camada de pessoas que já estão lá. Então nós somos piores do que as pessoas que estão lá dentro. Nós precisamos mudar a nossa fala, a nossa conduta. Nós precisamos tirar as pessoas que estão lá dentro, que não fez nada, que só prometeu por anos e anos, que anos e anos, campanhas e campanhas se ganham e não faz merda nenhuma, e colocar pessoas de qualidade. Chega, queridos, chega da gente vendar os nossos olhos e nos vender por causa de um saco de arroz, nos vender por causa de R$50, nos vender por causa de desenganos. Queridos, chega da gente aceitar as pessoas nos comprar. Vamos começar a mudar a nossa cidade, vamos começar a mudar o nosso estado de Minas Gerais, vamos começar a mudar o nosso Brasil. Nós só possamos chegar a um almejado sucesso, nós só possamos ver a glória de Deus quando nós também não corrompemos nossos corações, porque nós também muitas das vezes corrompemos nossos corações, pela mentira, pela torpe ganância. Ninguém chega para nós e diz assim: eu vou te dar uma cesta básica, pronto, sua casa inteira já voltou. Queridos, muda essa conduta, começa a olhar teu candidato. Você sabe que o candidato está 6, 10, 15 anos lá, ele não fez nada, por que ele tem que voltar para aquele reinado? Se ele não fez merfa nenhuma, se ele não prestou nem para aparecer, ele não tem que vir na sua casa, ele tem que fiscalizar a obra dele, ele tem que cumprir o que diz a lei. E as leis são para ser cumpridas. Amém? Beijo, beijo, beijo. Não quero falar de política mais, quero que vocês entendam assim, que nós temos que ter discernimento, que nós possamos ser pessoas pensantes. Não deixa as pessoas pensar que nós somos retardados, porque nós não somos retardados. Nós somos pessoas que pensam, que conseguem raciocinar, que conseguem compreender e não ser enganados. Nós temos que parar de aplaudir a mentira dos outros. Nós estamos aplaudindo é o diabo em vez de ser Jesus. Vamos aplaudir Jesus e repreender Satanás, que usa as pessoas para forjar os nossos caráteres e diminuir a nossa conduta. Amém? Paz e graça. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Mais tarde vai ter aí enviado no meu canal, nosso Orar Sem Cessar, missão Orar Sem Cessar, uma dinâmica abençoada do Senhor. Lembra que agora, a partir de hoje, toda semana nós vamos colocar uma dinâmica maravilhosa aí para casais, para crianças, para jovens, para vocês poderem lidar aí com toda a tomada de decisão. Para vocês fazerem aí também no grupo aí, né, de células de vocês, para que vocês possam interagir um com o outro. Amém? Beijo, beijo, paz e graça. Amanhã espero cedo, que não seja tarde como hoje, mas amém, paz e graça. Lembra que todo dia nós vamos sempre gravar uma live, tá? Independente do horário, até que a gente organize esse computador e volte tudo como está. Deus é bom todo o tempo. Eu creio que nada vai frustrar os nossos sonhos, amém? Paz e graça. Deus te abençoe e tenham todos um bom dia.